Arquitetando com Mônica Costa. Olá pessoal, está no ar mais um programa Arquitetando. Eu, Mônica Costa, arquiteta e urbanista, vim trazer muitas informações aqui para vocês que eu espero que contribuam para você aí de casa que está pensando em fazer aquela reforma, que está pensando em construir, não sabe direito o que fazer. Então, aqui você vai encontrar as dicas que a gente traz para vocês, que eu espero que sejam bem interessantes. E aí, se você tiver alguma dúvida, quiser que a gente mostre algum tema específico, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é código 22 99607 6905. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a audiência de todos vocês. Agradecer também o nosso crescimento a todos que nos seguem pela internet, pelas redes sociais, pelo Instagram, que estamos crescendo aí a cada dia, no Face também. E falar para vocês que todos os nossos programas, eles estão no nosso canal no YouTube. Você pode pesquisar lá, Arquitetando com Mônica Costa, você vai encontrar todas as nossas dicas, todos os nossos programas que estão disponíveis na nossa playlist para você acessar a qualquer momento. Então, nosso programa passa aqui toda semana, aqui na TV Cidade, Canal 8, e nas redes sociais você encontra a gente em vários aplicativos, no Instagram, no Face. Nós temos uma página no Face, nós temos grupo no Face que trocamos ideias também, né? Tem as dicas que a gente está sempre colocando ali. Então, se inscreva, siga a gente, que você vai ver com certeza muitas ideias legais, né? E mais uma vez, mandem a mensagem para a gente, que a gente procura colocar aqui no programa. Outra coisa também muito legal é que a gente está querendo mostrar o trabalho de você aí de casa, que cria algum material decorativo, você que trabalha com artesanato, quer mostrar o seu trabalho aqui no programa. Então, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que eu acabei de falar, que é o código 22, número 996076905, que aí a gente vai agendar, a gente vai... aqui em Friburgo a gente tem condição de ir até você, ou então você vir aqui no nosso estúdio, trazer o material de vocês e mostrar aqui no programa para o pessoal de casa, né? Mostrar a criatividade de vocês aí do outro lado da telinha, que é muito interessante. Bom, eu gostaria agora de agradecer aos nossos patrocinadores. Nós vamos começar o nosso programa e nós vamos falar com a Fernanda Veronese sobre reforma, dicas de reforma, no nosso quadro Tira Dúvidas. Tira Dúvidas. Então, pessoal, começamos o nosso quadro Tira Dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre reforma com a nossa queridíssima Fernanda Veronese. Tudo bem, Fernanda? Olá, Mônica, tudo bem. Então, a Fernanda, ela tem uma empresa, que é a Trief, de manutenções e reformas. A gente sempre conversa a respeito desse tema, né, Fernanda, que é bem importante por diversos motivos, Isso. né? E hoje a gente vai tratar um pouco sobre esse assunto, até para que você que está em casa, que está pensando em reformar aquele quarto, a cozinha, o banheiro, você pense direitinho como vai proceder. Isso aí. Né, Fernanda? Então, a reforma eu vejo como algo assim, muito importante, até mesmo para a valorização do imóvel, né? Exatamente. A gente pensa muito em reforma, muito na parte estética. Sim. Né? Sendo que não é só isso. É claro que a estética é extremamente importante, mas existem questões que são um pouco mais internas dentro de uma construção, que são questões de segurança, de qualidade ali, entendeu? A necessidade mesmo da pessoa, eu quero aumentar, eu quero modificar, e você ter o prazer de ter sua casa arrumada, de ter, né, de ampliar uma área. São N motivos, né? Isso. Tem aquela pessoa que tem um imóvel, mora nele, está chegando o final do ano, nós estamos chegando no final do ano, digamos assim. Então aí eu vou preparar a casa para o Natal, receber a família, né? Isso é comum.
Mas também existem aqueles casos, Fernanda, que a pessoa reforma o imóvel para vender. Porque aí ele consegue uma valorização muito maior. Muito maior. Às vezes 10, 20% do valor do imóvel. Exatamente. E outra coisa, né, Mônica? A gente já falou isso aqui várias vezes, eu vou voltar a repetir. Uma pintura, uma questão básica da reforma, você pode analisá-la como questão estética, sim. Mas a pintura, ela também protege a parede. Então, quando a gente fala de reforma, quando você contrata uma empresa para fazer reforma, ela não vai só fazer modificações ali de estética. Ela vai olhar como é que está a parede, ela vai olhar como é que está o piso. Tudo isso ela vai analisar e ver o que precisa realmente mudar ou não. É igual um carro, né? Sim. A gente está fazendo manutenções periódicas para acabar não quebrando no meio de uma viagem. A casa é a mesma coisa. E também conforme você vai empurrando isso de barriga, parece assim que o problema ele vai aumentando. E aí lá na frente, quando você for reformar, ao invés de custar X, vai custar 2X. Isso aí. Né? Isso aí. Então a reforma periódica, a manutenção periódica, ela é muito importante. Isso, é extremamente importante. Mas para tudo isso, existem procedimentos que você deve seguir. Você vai fazer uma reforma sozinho na sua casa, sem a orientação de um profissional. Muitas vezes você gasta 2, 3 vezes mais do que você gastaria. Isso aí. Mas vocês sabem por quê? Porque o profissional ele vai analisar primeiro aquilo que você quer. E também a gente tem um olhar crítico, né? Sim. Então só de olhar, bater o olho, a gente já sabe se ele tem um problema, talvez que o cliente não está nem imaginando. Exatamente. Às vezes ele imagina que aquela manchinha, digamos assim, na parede é um probleminha e ele é um problemão, muito maior. Né? Então a gente analisa cada situação, analisa a necessidade da pessoa, como ela quer aquilo mais lá na frente, né, depois de pronto, e aí a gente vai fazer todos os cálculos, o material que ela vai necessário para não desperdiçar. Isso. E dentro do mercado a gente tem N materiais diferentes para relativamente ao mesmo tipo de serviço. Sendo que você analisa qual é a necessidade. Por exemplo, é uma massa. Você vai olhar ali que tipo de massa vai ser feita ali para poder, ou quer durar mais, ou quer... Analisando realmente o cliente. Uma tinta. Sim. Às vezes você não tem necessidade de comprar uma tinta premium, que é muito mais cara, Exatamente. se o cliente, por exemplo, pinta a casa todo ano, entendeu? Então, assim, são questões... E internamente. Então, são questões que é importante você saber contratar o seu profissional, para ele analisar com esse olhar crítico e saber também entender o que o cliente quer e a necessidade do cliente, né? Pois é, e tudo, isso é uma obra planejada, né? Que você saiba, vai ter o início, o meio e o fim, e uma noção do que você vai gastar. Isso, né? Até porque também, como a Fernanda falou da tinta, também tem a questão do revestimento cerâmico. Isso. Porque para cada situação existe um material diferente, né? O piso, por exemplo, que você vai comprar para o banheiro é diferente do piso que você vai colocar na sala, que você vai colocar no quarto. Exatamente. Né? E se a pessoa não tiver essa noção, chega na loja, acha bonito, aí eu vou colocar esse daqui. Uma coisa boba, né? Até o rejunte que você utiliza no banheiro é diferente que você pode utilizar na sala, no chão, enfim. Então, assim, tem que ter cuidado, Mônica, de realmente saber contratar e saber entender o que acontece muitas vezes de eu chegar cliente para mim e falar assim, não, eu só quero que pinte. Tudo bem, a gente só pode pintar, mas eu deixo bem claro para o cliente, por exemplo, quando eu estou vendo uma mancha, que pode ser uma umidade, que pode ser uma infiltração às vezes muito maior. Sim. Que às vezes o cliente quer deixar, por exemplo, a sala bonita. Só quero que pinte. Mas aí a gente vai pintar, daqui a 1, 2 meses está a mancha de novo. Pois é. Então a gente analisa, a gente faz toda essa questão. Então, a questão da reforma, voltando a falar, não é só estética, né? Pintar uma parede de uma cor bonita é estética. Mas o que essa tinta está proporcionando para a parede, a proteção que ela está trazendo, aí já parte não é mais uma questão mais estética, é realmente uma questão de proteção. Sim. Então é importante você entender que a reforma ela não é só estética. Porque às vezes o cliente fica até com uma certa preguiça, acontece isso.
pra quê? Deixa assim, tá bom. Aí aquilo e vai acha também que o custo vai ser maior, isso, né? Exatamente. Porque às vezes você diz, não, isso aqui não é nada, é só uma manchinha. Porque a pessoa imagina que se for quebrar aquilo ali, o custo vai ser maior. Mas não é só isso. Você não quebra e amanhã a mancha está maior ainda. Uma coisa que acontece muito é azulejo trincado. Às vezes no próprio banheiro, vários azulejos trincados. E a parede contrária é a parede do quarto que está com o armário. Aí a pessoa não está vendo quanto que aquilo está danificando. Não, tá tudo bem, não tem problema. Aí quer dizer, aquela vai infiltrando, vai entrando água dentro da parede. Aí como tem um armário, ela não está vendo. Não está Quando vendo, vai tirar o armário dali, já está a parede toda comida. Exatamente. Um problema seríssimo de infiltração, né? Então, assim, é importante analisar, é importante você ver o que está acontecendo, não deixar para depois, porque é uma questão, se for pequena a gente resolve rápido, se deixar ficar vai piorando, então a reforma é muito importante, né? E existem muitos materiais no mercado também, né? Então, a gente como profissional da área, a gente pode indicar. Qual é o melhor? A gente pode explicar para o cliente qual é, como você falou, a melhor tinta, o melhor revestimento, né? Qual é o melhor tipo de esquadria que vai combinar com aquele ambiente, vai combinar com aquele móvel. Claro, tudo dentro do gosto do cliente. Isso. Porque eu penso da seguinte forma, o imóvel ele tem que ficar de acordo com o gosto do cliente. Exatamente, e a necessidade e do não bolso, nós, né, também. E a necessidade do bolso. A gente tem que entender isso, é uma obrigação do profissional, desde o arquiteto, engenheiro, até o prestador de serviço, parte de pedreiro, pintura, ele entender a necessidade do cliente, não ficar empurrando coisas que não tem necessidade. Sim. Porque fazer reforma a gente entende que às vezes a pessoa às vezes junta dinheiro o ano inteiro para poder fazer, então assim, não é fácil, a gente sabe que não é. Então, por respeito ao cliente, a gente tem que saber isso e também explicar para o cliente a importância da reforma, né, Mônica? É importante você, como prestador de serviço, explicar, trazer veracidade para aquilo que você está falando. Por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? Não. Eu acho que você, quando faz uma reforma e você acaba com todos esses probleminhas embutidos, você tem um imóvel que pode te dar a tranquilidade por um tempo muito maior. Sim. E pensando nisso, também tem a questão elétrica, da parte elétrica séria, das instalações, porque é um problema oculto, dificilmente... E é um problema seríssimo, Mônica. A gente que trabalha diretamente em construções e reformas, a gente vê. Às vezes a gente pega situações dentro de uma casa que tá tudo, você pode trocar a fiação inteira. Exatamente. E é um problema escondido. É um problema, né? escondido, porque não está aparente ali, os fios não estão aparentes, eles estão por dentro da parede, você não sabe o estado como eles pode estão. Dar um curto, que você acabar e sem perdendo contar a casa toda. O custo da energia, muito mais elevado por ter uma fiação antiga. Isso. Então isso tudo é muito importante e ser pensado. A questão elétrica também, a questão hidráulica. Também é a mesma Existem coisa. canos antigos, né? Aqueles ainda de metal. Isso aí, né? Às vezes você tem vazamentos que não está nem visível, né? Você não tá com a parede mofando, não está com o piso umedecendo. São realmente vazamentos que você não vê, que você não percebe, fica anos ali. E às vezes também você sabe que a água anda, né? Ela vai andando e ela aparece num lugar, você pensa que o vazamento é ali naquele lugar, quando vai quebrar é em outro lugar. Isso aí, né? Isso custa de água que você está gastando. Depois o problema é que vai ficar muito maior. Só o vazamento de água, imagina uma conta de água aí, de vazamento, luz por instalação já muito antiga. Então, assim, é muito importante a questão da reforma, da manutenção. Isso. A gente vê que, às vezes, não precisa tanta coisa, você já deixa um ambiente novo, você troca uma luminária, você pinta uma parede, você não tem condição de trocar o piso, a cerâmica, você coloca, né, um outro material, um laminado. Hoje em dia no mercado tem tanta coisa de preço tão acessível, né? Desde o mais baratinho até o mais caro. Isso. E coisas às vezes com custo-benefício muito bom. Você acha que às vezes só porque é muito barato vai ficar, não é de qualidade. Não, no mercado hoje a gente tem produtos de qualidade com preço acessível. Tem muito material, tem muito material. Você, por exemplo, você quer colocar um gesso 3D na sua parede.
Ah, ficou caro, fiz o orçamento com gesso 3D, ficou caro. Existem as placas de PVC de 3D que aí podem até ficar mais em conta, né? Aí você não tem condição de pôr porcelanato, aí você põe um outro material, né? Vai brincando também. Exatamente. Mais uma vez, procura um profissional para te auxiliar nisso. A gente que está no ramo, a gente sabe exatamente a questão de custo, de materiais que podem ser substituídos, aqueles que realmente não podem. Tem coisas que não tem jeito, você tem que pagar pelo mais caro mesmo. Mas tem outras coisas que não. A gente acaba compensando, né, Mônica? Numa coisinha, numa obra que acaba ficando caro, mas na outra a gente compensa com mais barato. Isso, porque vai do gosto do cliente, aquilo que o cliente quer. Às vezes o cliente não tem noção, mas você sugere algo, já sabendo do orçamento do seu cliente, você dá sugestões que estejam dentro do bolso dele, né? Isso aí. Então aí a pessoa tem condição de fazer uma obra sem extrapolar, né? E que ela, no final das contas, fica satisfeita com o resultado, né? Além disso, Fernanda, também tem a questão do quebrar paredes, né? Na reforma, eu vejo que isso é uma questão perigosa, né? E que você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode quebrar qualquer parede. Não, ainda mais... Antigamente era muito comum fazer parede mesmo estrutural, aquela parede que faz parte da estrutura realmente da casa, ela tem importância. Não é simplesmente pegar e abrir uma porta ali ou quebrar ela totalmente, tem que ter um estudo para fazer isso. E você tem que analisar o estado de como aquela parede está, porque às vezes você quer reaproveitar uma parede que está numa situação bem complicada. E hoje a gente tem tantas coisas boas, né? Tem a questão do drywall também, que você consegue fazer paredes, às vezes você consegue modificar totalmente um ambiente, né? Porque você colocou uma parede de drywall, então ao invés de uma sala grande, você quer ter um escritório e uma sala, você não precisa construir uma parede ali, você pode colocar uma parede de drywall. Até porque no futuro você resolve mudar de ideia, então o drywall é mais fácil de remover. Você consegue mover ele todo... Sempre, né, você consegue... Até aqui no Brasil ainda não é muito comum, mas lá nos Estados Unidos mesmo os prédios são construídos com a parte de alvenaria por fora e internamente só o drywall. Até porque é bem mais leve, né, É bem mais leve e você tem essa mobilidade de compra, você não precisa ser obrigada a comprar ali um tamanho de sala que você não consegue mexer. Então, amanhã depois você quer fazer uma mudança, você tem condição de fazer, sem mexer com a estrutura do imóvel, porque isso é muito perigoso. A gente sabe. São seguros, não precisa ficar preocupada de achar que vai cair, não, são seguros, feitos com profissionais qualificados, né? Porque quando a parede é de tijolo, de alvenaria, você não pode sair quebrando assim. Você tem que ver onde passam os pilares, onde passam as vigas, se você vai tirar uma parede estrutural, se aquilo não é, se vai abalar a estrutura do imóvel. Então isso tudo tem que ser levado em consideração, porque se não pensou, se não analisou, se não consultou o profissional, o risco que você corre daquilo ali... Até a questão mesmo hidráulica e elétrica, às vezes está passando... o projeto foi feito ali naquela parede com situações importantes na parte de hidráulica e elétrica. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Voltando a falar, Mônica, da questão da qualidade que deixa o ambiente na hora de venda, uma coisa que eu vejo muito é clientes que desistem de comprar uma casa, que tem uma casa num lugar ótimo, com um terreno excelente, porque analisaram problemas ali que eles vão gastar muito. Entendeu? E eu já vi muitos casos assim, de clientes acabarem me contratando para reformar porque ninguém não estava conseguindo vender a casa. Pois é. E a reforma saiu muito barato, né? E depois que botou uma cor na parede, resolveu problemas do telhado, que normalmente acontece muito, aí a pessoa conseguiu vender a casa, entendeu? E essa questão de telhado também é outra coisa que você tem sempre que estar fazendo limpeza, né? Tem que reparar, ver se tem alguma telha quebrada, se está fora do lugar, né? Porque tudo isso aí pode causar um gotejamento, uma infiltração. E aí acabar até ir para dentro do imóvel e prejudicar outros
outros ambientes. E o problema é que você só vê se está acontecendo na hora da chuva. Mas não tem como parar, não tem como subir e resolver. E muitas vezes também o vento, quando você vê, o vento levou, tirou as telhas do lugar, entendeu? Acabou criando um bolsão de água. E aí quando... Verificar se as telhas estão amarradas é muito importante. Verificar se tem ali, se tem alguma telha quebrada. E nós já vimos, né, o estado de um telhado que tinha raízes por baixo. Sim, nossa, muito comum. Difícil, muito difícil. Então você tem que estar o tempo todo olhando a valorização, não só pela questão da valorização, porque também tem que estar em primeiro lugar o seu bem-estar, claro. Mas digamos que o imóvel não é um imóvel que você queira morar. Quanto mais você cuida e você evita problemas futuros, né? Você também, no dia que resolver vender, você não vai ter um imóvel desvalorizado. E fora, né, Mônica, que às vezes a gente nem percebe, porque são situações do dia a dia. Mas já no desgaste emocional, o desgaste psicológico, quando você está numa casa que está te trazendo problemas. Então, são problemas que às vezes você não está a fim de resolver, mas aquilo, toda vez que você chega cansado do trabalho, tem aquele problema ali que está visível. Então, vale a pena, aquilo vai te incomodando. Vai te incomodando, aquilo vai gerando estresse. Mesmo sem você perceber, aquilo acabou te trazendo um estresse absurdo, quando em vez de você descansar em casa, você está chegando em casa e ficando cansado. Você pode fazer um planejamento, você pode consultar um profissional e tipo assim, eu só vou reformar o meu imóvel daqui a 6 meses. Né? Vamos fazer um orçamento para eu ter uma noção de quanto que eu gastaria. Então aí você se programa esses 6 meses e contrata o profissional no momento certo e vai executando. Junta um dinheiro a mais, né? Porque reforma, gente, é uma caixinha de surpresas. Não tem jeito, não adianta a gente falar que vai fazer fechar, não, porque sempre vai aparecer uma coisinha ou outra ali, mas é possível a gente conseguir minimizar o máximo possível essa diferença que vai dar, entendeu? Mas é bom o pessoal ter noção em casa, sabe, Fernanda? Porque de repente você passa um orçamento de, digamos assim, uns 10 mil reais. A pessoa imagina, não, é 10 mil reais. Cravado. Né? Cravado. Reforma não é assim. Né? Você começa a mexer, de repente pode aparecer um probleminha mais. Então você tem que fazer um orçamento e juntar um dinheiro com folga, com algo a mais, já prevendo que isso possa acontecer. É isso aí. Né? Também tem empresas aí que dividem, a gente mesmo na Trief, a gente trabalha com a divisão mesmo dos valores, então a gente consegue trabalhar para caber no bolso do cliente, porque a gente entende a necessidade da reforma, né? Sim. Então, a gente tenta facilitar o máximo possível e tem outras empresas também que fazem isso, outros profissionais. Vale a pena, a gente não deixa passar, converse sem compromisso, chama um profissional lá sem compromisso, analisa realmente o que você quer, o que pode ser feito, quanto tempo você consegue juntar um dinheiro para aquilo dali, mas não deixa passar. O problema pode se tornar sério, o valor vai ficar muito maior e não vai ter como você fugir, você não vai ter tempo de planejar, você vai ter que fazer e pronto. É melhor fazer antes, preventivo, do que você, de repente, se deparar com uma situação urgente e você não está preparado para ela, né? Bom, Fernanda, obrigada mais uma vez. Obrigada, deixa o número do telefone da Trief para o pessoal de casa. Que aí você aí quiser fazer uma reforma, está pensando em fazer alguma coisa na sua casa, liga para a Fernanda, que aí ela vai orientar, vai fazer um orçamento para vocês. Vocês têm condição de se organizar e fazer tudo com tranquilidade. Isso aí, a gente conversa. O telefone é 3016-3879 do escritório. E o meu WhatsApp é 992764930. Qualquer dúvida me chama lá, eu sempre respondo. E vamos pensar juntos. A gente resolve juntos o que pode ser feito para melhor na casa de vocês. Obrigada, Fernanda. Mônica. Tira dúvidas. Tá vendo, pessoal, como é interessante? Você que está pensando em reformar, tem que fazer a coisa bem planejada, tem que se organizar direitinho, porque às vezes a reforma começa pequenininha e quando você vê, vira um negócio enorme e foge ao orçamento. Então procure um profissional, tá? Se você não tem ideia de quem procurar, pode entrar em contato com a produção do nosso programa, que nós vamos indicar. Tem a Fernanda Veronese da Trief, que é uma excelente profissional, tem uma equipe maravilhosa que também vai dar toda a dica aí para vocês.
Bom, agora nós vamos para o nosso quadro Arquitetando Sem Fronteiras com Claudeci Neto, que vai falar sobre cidades inteligentes. Arquitetando Sem Fronteiras. Fala galera, ligada no quadro Arquitetando Sem Fronteiras, eu sou Claudeci Neto e vocês já me conhecem, eu sou estudante de engenharia e o assunto dessa semana é sobre cidades inteligentes. Bom, antes de tudo vamos explicar o que é uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente consiste em uma cidade que consegue evoluir economicamente e ao mesmo tempo trazer uma evolução no estilo de vida das pessoas. Como que ela faz isso? Ao decorrer que ela vai evoluindo economicamente, as pessoas vão tendo um estilo de vida melhor, porém elas fazem isso trazendo uma eficiência maior para as operações urbanas. A gente vai trazer aqui 3 exemplos, 3 cidades para vocês que são consideradas cidades inteligentes e que já evoluíram bastante ao decorrer dos anos. Bom, eu trouxe a minha colinha aqui, então por favor não reclamem dela, porque tem dados importantes que eu preciso trazer para vocês. Bom, a primeira cidade que a gente vai falar é sobre Songdo, na Coreia do Sul. Songdo é uma cidade inteligente pelo fato que, ao decorrer dos anos, ela foi evoluindo economicamente e ela conseguiu fazer com que suas operações urbanas trabalhassem melhor. Um desses exemplos são sensores que ela tem, sensores subterrâneos. E esses sensores eles conseguem captar dados e sabem se o tráfego está muito intenso, pouco intenso, se é um tráfego de horário normal. E com isso, eles calibram ali o semáforo, para que o semáforo tenha um tempo maior ou menor de abertura, para que o sinal vermelho apareça mais vezes, ou então o verde apareça mais vezes, com um tempo maior ou menor. Isso já é um sistema que acontece e é tudo automático. Outra coisa que acontece também em Songdo e que eu achei muito inteligente eles pegam a água do mar, fizeram um canal com essa água para que essa água pudesse chegar até Songdo. E essa água é utilizada para refrescar a cidade inteira. Então a cidade não fica aquele local abafado, de um calor. A cidade fica ali tranquilo, todo mundo ali pertinho do canal e tudo mais, e aí a cidade ficou, digamos assim, mais refrescante. Os moradores tiveram ali uma evolução no modo de viver, então essa sim foi considerada ali uma cidade inteligente. Vamos para o próximo. Copenhague, na Dinamarca. Bom, Copenhague já ficou conhecida por reduzir ali o uso de combustíveis fósseis e também de emissão de gases. O que acontece? Eles pegaram um certo dia, acordaram ali e falaram, vamos reduzir. Acabou, faz mal para o meio ambiente, vamos ali poder economizar uma grana também e talvez gastar para investir, mas vamos reduzir a emissão de gases. Começaram a reduzir e aqui nós vemos os dados. Em 2005, Copenhague conseguiu reduzir 21% das emissões de gases poluentes. Isso era há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás já era 21%. Imagina o quanto que eles não conseguiram diminuir hoje em dia, não é mesmo? E com o tempo eles foram conseguindo trazer ali esse estilo de vida melhor para o cidadão. Tanto que hoje em dia dizem que mais da metade utiliza bicicleta para ir para o trabalho. São poucos os que utilizam carro. Eles utilizam bicicleta, utilizam qualquer meio de transporte que não emita gases poluentes, eles acabam utilizando. E aí uma outra coisa que acabou ganhando espaço são os carros elétricos, que acabou tendo um grande mercado lá e todas as pessoas acabam comprando, é fácil de se utilizar, afinal você pega, pluga ali na tomada e o seu carro está carregado. Simples. E aí você vai para o trabalho, você volta ao trabalho, leva as crianças, traz as crianças, vai para o futebol. Simples, a vida dos moradores melhoraram bastante. Então Copenhague ficou ali como não um segundo, mas como a segunda cidade do nosso exemplo. Vamos para a terceira cidade ali do nosso exemplo. Santa Ana. Santa Ana, nos Estados Unidos, ficou conhecida pelo seu sistema de água. Ah, mas sistema de água? Como assim? Santa Ana tem um sistema de água, digamos, bem evoluído por um sistema que eles criaram, que é de poder pegar qualquer tipo de água. Porque eles vão explicar aqui, é basicamente qualquer tipo de água, limpar essa água e trazer de volta para o seu consumo. Você não tá maluco, nem eu fiquei assustado, mas tudo bem. Eles pegam essa água, conseguem filtrar ela novamente e trazer de volta para o seu consumo. Sabe aquela água que você pega, aperta para dar descarga no seu número 2? Exatamente, aquela água, muitas pessoas olham assim, joga fora, não tem mais como voltar e tudo mais. Santa Ana conseguiu fazer isso
eles usam um sistema ali de filtragem e eles limpam essa água de novo e ela fica boa para o consumo. Então ela volta para você e sem problema nenhum. Entendeu? Tem até aqui o nome do sistema, micropurificação. E aí eles colocam alguns elementos químicos e isso ajuda ali na hora de limpar. E aí a água volta para você limpinha. E aí eles também ficaram conhecidos pelo processo de dessalinização da água salgada. Acaba sendo obrigatório, mas tudo bem. O que acontece? Eles conseguem retirar o sal da água do mar e ali aquela água, ela vira, digamos assim, própria para o consumo. Logicamente, eles investiram bastante dinheiro nisso, teve um investimento gigantesco, a cidade conseguiu evoluir bastante e aí isso trouxe um estilo de vida melhor para as pessoas. Porque aí eles têm mais água para utilizar, eles têm mais um sistema para poder limpar tudo isso e aí fica muito mais simples para as pessoas. Tanto que aqui traz números das cidades. Ó. Santa Ana possui 330 mil habitantes. Repara comigo. Possui 330 mil habitantes que recebe a água dessa micropurificação. Ok, só que tipo assim, a usina trabalha tão bem que ela abastece 600 mil lares. Aí você pensa, mas são 330 mil habitantes, não tem como ter tudo isso de casa. É porque Santa Ana começou a abastecer as cidades do lado. Virou um sistema tão bom, tão eficiente, que começou a abastecer as cidades que tinham ligações com ela, fazendo com que o sistema simplesmente conseguisse abastecer a cidade vizinha, a outra cidade vizinha e ela. Para você ver como que o sistema funciona tão bem. Essas são as 3 cidades inteligentes que a gente trouxe, que eu decidi falar com vocês. Logicamente, o Brasil, algumas cidades do Brasil acabam se encaixando nesse ranking. Logicamente, a gente está muito atrás de Santa Ana, Copenhague, Chengdu, mas algumas cidades do Brasil procuraram ali se encaixar em algumas normas, procuraram evoluir, trazer um estilo de vida melhor para as pessoas. Porém, não são todas que conseguem. Então, o que acontece? A gente sabe que a gente está num futuro que precisa bastante até chegar lá, até a gente conseguir ser não só uma cidade inteligente, mas digamos um país inteligente. Então vamos poder ali cruzar os dedinhos, esperar que as pessoas estudem bastante para que os cientistas possam entrar ali em algumas tecnologias, até mesmo eu da área da engenharia civil pense em algumas soluções para que o Brasil possa ser considerado não só uma cidade inteligente, mas como um país inteligente, não é mesmo? Bom, o futuro está aí para isso, vamos ver o que nos espera. Bom, esse foi o programa de hoje, até a semana que vem, valeu! Arquitetando Sem Fronteiras. Então, pessoal, gostaram das informações que o Claudeci trouxe? Na próxima semana ele traz outras novidades aí para vocês. Agora vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já já. Uma técnica inovadora, rápida, resistente e sustentável. Conheça o sistema Steel Frame, que te possibilita uma construção com alta resistência, 70% mais leve, com ótimo desempenho acústico e térmico e melhor custo-benefício. Uma técnica utilizada há anos nos Estados Unidos e que agora está perto de você. Seja inovador. A Gepla te traz a oportunidade de fazer mais com menos. Que tal mudar o visual? Você conhece o Espaço Gisele Matos? Venha nos fazer uma visita. Venha brilhar no Espaço Gisele Matos. Rua Deolina Turler, 30, Cônego. Elemento vazado em aço carbono. Sofisticação. Inovação. Versatilidade. Tendência. Alta resistência à corrosão. Alta resistência mecânica. Rápida e fácil instalação. Informações 22 99607 6905 98811 4174. O Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, busca soluções e melhorias para o setor em toda a região, incluindo o segmento moveleiro. Capacitações, missões às feiras de negócios, assessoria jurídica e defesa dos interesses do setor fazem parte de programas criados para beneficiar as empresas associadas e seus colaboradores. Traga sua empresa e seja um associado do Sinduscom. Telefone 22 2524 1606. A Trief realiza serviços em altura e em locais de difícil acesso, seguindo todas as normas técnicas e com base no alpinismo industrial.
Trabalhamos com pintura predial, industrial e residencial, manutenção de telhados, poda de árvore, instalação de banners, curso de NR35, entre outros. Dizem que o céu é o limite, mas para a Trief é possível acessar todos os lugares. Entre em contato e agende uma visita. Estaremos prontos para atendê-lo. Que tal economizar na sua casa ou empresa até 95% na conta de energia elétrica? O Sol está disponível para todos diariamente e de maneira totalmente gratuita. É uma fonte de energia inesgotável e garantida. Por que não usar ao nosso favor? A SolarTech Volts oferece para você uma economia imediata, totalmente sustentável e limpa através de um sistema que mais cresce no mundo, a energia fotovoltaica. SolarTech Volts. Deixe o sol pagar sua conta. Então, estamos de volta. Agora nós vamos falar no nosso quadro Inspirações. Você não sabe o que fazer na sua sala, que tem um ambiente que você quer dividir, não sabe que material usar, não tem a menor ideia? Nós vamos falar sobre elementos vazados no nosso quadro Inspirações. Inspirações. Então, pessoal, esse é o nosso quadro Inspirações. Eu vou trazer uma dica para vocês muito legal, que está bem alta nos dias de hoje, quando você vai planejar um ambiente, né, e você quer colocar algo diferente, sofisticado. Muitas vezes nós indicamos os elementos vazados. Esses elementos vazados, eles têm algumas funções, tanto decorativa, tem a função também de ventilação para o ambiente e também de iluminação. Existem vários tipos de elemento vazado no mercado, né? Mas voltando um pouquinho na história, antigamente eles eram chamados de combogós. Ainda são, existem alguns casos que ainda são chamados. Então existem os combogós, aqueles de cimento. Existem hoje também chamados de combogós, mas já são de cerâmica, que são muito bonitos, que você pode fazer uma parede inteira com eles, né? Até mesmo, digamos assim, fachadas, que eu já vi situações como essas, e eles são coloridos, são muito bonitos, né? Então, hoje, essas são as funções que o elemento vazado ele pode trazer para você. Ele também pode ser um tijolo moldado, né, com aberturas, com placa de madeira, de metal, de plástico, e eles têm um recorte. Quais são os materiais que são usados para os elementos vazados? Como eu acabei de falar, os de cimento, os cerâmicos, tem também aqueles que são em MDF, tem os de aço carbono, e cada um deles você pode usar num ambiente diferente. Alguns você usa nas áreas externas, como por exemplo os combogós de cimento. Eles são mais recomendáveis para áreas externas. Os elementos vazados de aço carbono ficam divinos numa fachada, até mesmo em muros. Já vi também muros com elemento vazado em aço carbono, que dá assim um charme muito legal na fachada do seu imóvel. Os de MDF, até mesmo pelo material, eles são recomendados para áreas internas. O de aço carbono também são, né? Você tem essa facilidade de você colocar esse material em várias situações, né? O cerâmico também você pode usar para dividir ambientes,
De repente você tem uma sala grande e aí você quer dividir em 2 ambientes. Você pode usar o elemento vazado, tanto de aço carbono e MDF e o cerâmico, para dividir sem fechar totalmente aquele ambiente. Não fica uma parede fechada, né? Você consegue ver o outro lado do ambiente. Ele serve, como eu falei, para separar a sala de jantar da sala de estar. Você quer dividir, fazer uma área, um escritóriozinho, você também pode separar com o elemento vazado. Nas fachadas, como eu acabei de falar. No quarto, pode usar no quarto sim. Eu mesma já fiz um projeto que no quarto do casal tinha um elemento vazado que separava o closet. Então você pode estar adaptando isso. Você pode colocar o elemento vazado nos quartos. Você quer colocar uma mesa, uma escrivaninha, um computador e não quer que aquele móvel esteja ali aparente, de alguém entrar no seu quarto e ver, então você procura disfarçar com um elemento vazado que também fica muito bonito, né? Então, além desses materiais, também tem no mercado o elemento vazado em gesso, que também é muito interessante. Ele é fácil de fazer, eles são feitos com formas de silicone, né? E é fácil de aplicação também, você pode pintar depois, e ele não tem aquela aparência do gesso. Depois que você pinta, ele fica bem parecido com o elemento vazado cerâmico. Então, essa é a minha dica essa semana. Eu acho que é uma dica bem interessante para você que quer modificar um ambiente, para você que quer dividir um ambiente, quer dar um toque especial no seu imóvel. Ele pode ser aplicado nas fachadas, também fica lindíssimo, gente. Lindíssimo o elemento vazado nas fachadas, no portão, na cerca, né, no muro. Ao invés de você fazer um muro de tijolo, você pode fazer um muro inteiro de elemento vazado. E é um material muito resistente, é um material durável, que você quase não vai ter problema com manutenção. No caso das áreas externas, como o do muro, do aço carbono, o tempo dele o tempo de manutenção e o cuidado que você vai ter que ter é muito pouco, é um material muito resistente, entendeu? Então é muito bonito, é muito interessante você colocar. Você não tem ideia do que fazer, né, no imóvel? Existem várias ideias. Existem várias soluções que eu poderia dar para vocês. Hoje eu trouxe essa, que aí você pode analisar. Eu tenho uma sala, não sei o que fazer. Você chega na sala, você já vê a mesa da sala de jantar, ou então já vê a cozinha, você quer disfarçar um pouco isso. Então você pode estar usando esse material, que realmente você vai conseguir quebrar, né, o ambiente, dividir o ambiente, né, sem fechar, sem se tornar um ambiente abafado, fechado demais ou escuro, né? Então essa é a minha dica aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana nós vamos trazer outras inspirações. Então, pessoal, gostaram da ideia? Então, essa é uma ideia que eu vejo que é bem sofisticada, bonita, dá um charme maravilhoso no seu ambiente e de repente você nem precisa gastar tanto, tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos para o nosso informativo da semana. Então, pessoal, no nosso informativo da semana, eu estou trazendo aqui para vocês um evento que vai acontecer, que é o Fórum Mundial Niemeyer 2018. Ele vai acontecer nos dias 16 a 19 de outubro, das 8 às 22 horas, no Teatro Adolfo Bloch, no edifício Manchete. E está sendo organizado pelo Instituto Niemeyer de Políticas Urbanas, Científicas e Culturais, em parceria com a ONU Habitat Brasil.
o Instituto de Arquitetos do Brasil, IABRJ, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, CAURJ, com o propósito de reunir a sociedade, instituições e organizações públicas e privadas de excelência no âmbito das atuais e futuras questões urbanas, em plenária e online, para discutir também propostas, projetos e práticas efetivas para um mundo melhor, mais solidário e humano. O encontro abordará os desafios das cidades contemporâneas e países de desenvolvimento que vêm conquistando um maior espaço na geopolítica internacional. Será discutido no fórum, dentre outros assuntos, mobilidade urbana inclusiva, a acessibilidade segundo os princípios do desenho universal, sustentabilidade, o uso de energias limpas, renováveis e alternativas e o uso da reciclagem dos materiais em nosso cotidiano, a integração de novas tecnologias, arte, sociedade e humanidade. Eu acredito que você não deva perder. As informações estão no site www.institutoniemeyer.org. Então, pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa Arquitetando. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que nós trouxemos aqui para vocês hoje. Mais uma vez, gostaria de dizer para vocês acessarem o nosso canal no YouTube. Vá lá, se inscreva, toque lá o sininho e participe das nossas postagens, tanto no Instagram como no Face, nosso grupo, nossa página. Esteja por dentro, esteja ligado com todas as informações que a gente está trazendo, que pode muito bem contribuir aí na sua obra. Um abraço para vocês, até a próxima semana e tchau, tchau. Arquitetando com Mônica Costa.